Olá, tudo bem com você? Vamos terminar hoje nosso estudo sobre período composto. Vimos na nossa primeira aula sobre período composto o grupo das subordinadas substantivas e o grupo das coordenadas. Já vimos as orações subordinadas adjetivas e hoje veremos o grupo das orações subordinadas adverbiais. Só para que você se recorde, a diferença entre as coordenadas e as subordinadas é a questão da dependência ou independência. As coordenadas são aquelas que aparecem juntas, porém são independentes sintaticamente. As subordinadas não. Elas exercem uma função sintática em relação à chamada oração principal. E nós estudamos essas funções sintáticas em dois grupos, substantivas e adjetivas. E hoje veremos o grupo das subordinadas adverbiais. Esse grupo é um grupo interessante e simples, porque na verdade o que você deverá fazer no vestibular será interpretar a circunstância presente na oração subordinada adverbial. Só que para interpretar, hoje nós veremos diretrizes gramaticais, que são as conjunções, a forma como elas aparecem, para que facilite essa sua interpretação. Combinado? Muito bem. Então, nós vamos ver quais são os 9 tipos de adverbiais. Para que você guarde aí esses 9 tipos, há um teoremazinho, né? Você vai utilizar lá na sua cabeça para memorizar. São 6 orações iniciadas por C, mais uma com T, F e P. Então, temos 9 tipos. 6 com a letra C, mais T, F, P. Tudo bem? Vejamos então os exemplos. A causal. Porque choveu muito, houve alagamentos na cidade. Então perceba aí, a oração que está em destaque, porque choveu muito, é a causa do que foi expresso na oração principal. Houve alagamentos na cidade, por quê? Porque choveu muito. Vamos ao nosso segundo C. Se quer uma vida melhor, resolva esses problemas agora. Então vamos lá. Eu tenho uma condição expressa para que você consiga um resultado. Observem aí a presença da conjunção se, que é uma conjunção muito frequente nesse tipo de oração. Mais uma oração com se. Veja lá. A consecutiva. Consecutiva deve dar a você a ideia de consequência. Choveu tanto, qual foi a consequência de ter chovido muito, de ter chovido tanto? A cidade ficou alagada. Observe que uma característica da consecutiva é a presença de um advérbio de intensidade na oração principal. Choveu tanto, observe que esse tanto é um advérbio de intensidade, que a consequência foi que a cidade ficou alagada. Tudo bem? A concessiva, nosso quarto C. Embora procurem uma vida melhor, alguns migrantes só encontram a miséria. Qual é a ideia que você deve ter de concessão? Essa é uma circunstância muito presente nos vestibulares. Nós costumamos dizer que é uma quebra de expectativa. Veja, embora procurem uma vida melhor, alguns migrantes só conseguem a miséria. Eles querem, mas eles não encontram essa vida melhor. Então eu chamo de quebra de expectativa. A conjunção embora também é a mais frequente. Sempre que você conseguir colocar a conjunção embora encaixada numa oração, você perceberá essa relação de concessão. Mais uma com C é a comparativa. Essa carreira, veja lá, essa carreira profissional é mais promissora que a outra escolhida. Observem que na segunda oração, a que está em destaque, a adverbial, eu não coloquei o verbo. Na verdade, eu estou repetindo o verbo, ou subentendendo o verbo da oração principal. Essa carreira é mais promissora que a carreira escolhida por você, que é ou foi escolhida por você. Eu estou subentendendo o verbo ser. No passado, né, que foi escolhida por você. Não é necessário nas comparativas que os dois verbos estejam expressos. Isso é muito comum que ocorra. Se eu disser, por exemplo, ele é mais inteligente que eu. Que eu o quê? Que eu sou inteligente.
Tudo bem? Então, não se preocupe com isso, que é absolutamente normal. Nosso último C, conformativa. Conformativa quer dizer com a forma de algo. Conforme foi dito no início da aula, é fácil reconhecer essas orações. Então, com a forma daquilo que já foi feito, do que foi dito no início da aula, é fácil reconhecer essas orações. Agora vamos às 3 últimas. Veja lá, a com F, a final. Final aí é no sentido de finalidade, de objetivo. Estudou muito. Com qual objetivo? Com qual finalidade? A fim de que obtivesse bons resultados. Muito bem, mais uma. Vamos ver a temporal. Quando fizer opções, sempre perderá algo. Espero que você esteja observando essa relação de dependência entre uma e outra oração, que é essencial nas orações subordinadas. Veja, você perderá algo quando, em que tempo, em que momento? Quando fizer opções. E a última, a proporcional. A proporcional traz 2 ideias importantes. Uma que é a de tempo e outra que é de simultaneidade. Enquanto a caravana passa, os cães ladram, né? Um ditado popular bastante famoso, bastante usado. As 2 coisas ocorrem ao mesmo tempo. A caravana passa e os cães ladram, os cães estão latindo. Então eu tenho uma ideia de tempo, é verdade, essa ideia está aí, então, mas não confunda com a temporal, porque na proporcional, além da ideia de tempo, eu tenho a ideia de simultaneidade das ações. Uma ação ocorre concomitante à outra. Muito bem. Esses são os 9 tipos de adverbiais e vocês perceberam que em várias vezes eu falei, veja que essa conjunção é frequente, observe que tal conjunção é característica desse tipo de oração. A conjunção nas adverbiais é o elemento de ligação, é o conectivo. Ela serve para que você identifique logo, né, de imediato, logo que ler aquele período, não é? Porque você identifica a circunstância. Você não deve decorar as conjunções, mas você deve sim saber quais são essas circunstâncias que elas podem indicar. Para isso, para que você tenha mais facilidade nessa interpretação, nós vamos ver rapidamente, não é? Até para que você não se canse vendo várias conjunções ou locuções conjuntivas, vamos ver quais são os tipos pertinentes a cada uma dessas orações. Vamos ver? Veja lá. As causais. Quais são as conjunções ou locuções conjuntivas? Lembrando que locução é sempre formada por mais de uma palavra. Quais são as mais frequentes? Porque, visto que, como, uma vez que, já que. Vamos ao próximo grupo das concessivas. A principal é a embora, não é? Mas outras aparecerão. Apesar de que, ainda que, se bem que, conquanto que. Vamos lá. As condicionais. Se, salvo se, caso, contanto que, desde que. Consecutivas. Tanto que, de tal forma que. Observem o seguinte nas consecutivas. O advérbio de intensidade não faz parte, ele não faz parte da locução conjuntiva. O advérbio de intensidade vai aparecer na oração principal. Então, lembre-se do exemplo. Choveu tanto que a cidade ficou alagada. O tanto apareceu onde? Ele apareceu lá na oração principal. Então, o advérbio de intensidade aí não faz parte da locução conjuntiva. As comparativas. Tal, mais do que, tanto quanto. Mais um grupo. Veja, as conformativas, né? Aquelas que indicam com a forma de. O como, observe que o como apareceu no grupo das comparativas, no grupo das causais e agora também está aí no grupo das conformativas. Como, conforme, segundo, consoante. Mais o grupo
das finais, as locuções conjuntivas mais comuns, a fim de que, para que. O outro grupo das proporcionais, a proporção que, à medida que, quanto mais. Procure guardar pelo menos uma dessas locuções. Qual é a mais simples para se guardar aí? Aquela que indica o próprio nome da circunstância. Então, a oração é adverbial proporcional, guarde a proporção que. E as outras você vai tentando substituir pela proporção que, por exemplo, para ficar mais fácil a interpretação. As temporais. Quando, enquanto, logo que, assim que, depois que. Para encerrar a aula, eu quero que você perceba as diferenças entre uma oração desenvolvida e uma oração reduzida. Vejamos quais são as características principais. As desenvolvidas são orações subordinadas desenvolvidas que vão trazer elementos de ligação. Quais são? As conjunções, no caso das substantivas, as conjunções integrantes. No caso das adverbiais, as conjunções adverbiais. Ou um outro elemento de ligação é o pronome relativo que aparece iniciando a oração adjetiva. E outra característica é a de que os verbos vão estar no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, ou seja, flexionados. Já nas orações reduzidas, não vai aparecer essa conjunção ou o pronome relativo, que são esses elementos que fazem a ligação entre a oração principal e a subordinada. Além disso, observe que os verbos vão estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Aquelas formas ar, ir, o gerúndio ando, endo, indo e o particípio ado e ido. Vamos lá, vamos ver então quais são essas reduzidas e essas desenvolvidas. Vejamos aí exemplos comparativos. Ele sabia que todos estavam preocupados com a situação. Veja como essa oração ficará reduzida. Ele sabia encontrar a solução para o problema. Observem as diferenças. Na oração primeira, não é? No enunciado primeiro, nós temos a conjunção integrante e o verbo no modo indicativo. Tiramos esses elementos, tiramos a conjunção integrante, tiramos o verbo no modo indicativo e colocamos o verbo no infinitivo. Outro exemplo para você. Se chover, o racionamento de água terminará. Veja lá, vamos reduzir essa oração. Chovendo, o racionamento de água terminará. Observe aí que você tem essa faculdade de colocar o verbo no gerúndio e nós tiramos a conjunção adverbial se. E mais um exemplo. O mendigo dormia sobre o papelão velho que jogaram no chão. O mendigo dormia sobre o papelão velho jogado no chão. Nós reduzimos essa oração subordinada adjetiva. Tiramos o pronome relativo que, colocamos o verbo no particípio. Ele estava conjugado no modo indicativo. Você percebeu a diferença? Ótimo! Então, não se confunda na forma que essa oração vai aparecer. A forma não traz nenhum problema. O que importa é que você saiba classificá-la. Reduzida ou desenvolvida, a classificação será a mesma. Um grande abraço para você e eu espero na próxima aula.